Os gestores de recursos no Brasil avaliam estratégias para enfrentar a queda do Ibovespa, que passa de 30% este ano. Nós vamos saber a estratégia de Wagner Pinheiro, que comanda a Petros, que é o fundo de pensão dos funcionários da Petrobras, o segundo maior do país. O fundo tem 40 bilhões de reais em ativos. Senhor Wagner, quanto a Petros perdeu com essa crise, hein? A Petros não perdeu nada. A Petros, em maio, tinha 12% de perdigão, tinha 2% da Vale, tinha 3% de CPFL e continua com essas participações. Os fundos de pensão olham de outra maneira para o mercado, olham no aspecto da liquidez, quanto dinheiro nós precisamos ter agora, daqui 3 anos, daqui 30 anos para pagamento dos benefícios. Não vendemos nenhuma ação, estamos convencidos de que esse é um movimento que vai se prolongar por algum tempo, no entanto, não vai afetar a liquidez de longo prazo da fundação. Não venderam nenhuma ação, compraram alguma? Iniciamos agora, nesses últimos dias, um processo de compra de ações para fortalecer algumas carteiras de alguns planos de previdência e iniciar renda variável, um plano novo para os trabalhadores da Petrobras, que temos 23 mil participantes e um plano de 1 ano e pouco, e esse plano não tinha renda variável ainda, e começamos agora um movimento para ter um percentual dessa carteira em renda variável. Que ações vocês estão comprando? Olha, as mais sólidas é óbvio, olhando primeiro o cenário nacional, com perspectiva de médio e longo prazo, óbvio que Petrobras, Vale e algumas outras do setor financeiro, algumas outras do setor de alimentos e energia também estão sendo olhadas e a gente tem feito algum investimento. A Petros vai conseguir cumprir a meta para este ano? A meta de retorno, a meta atuarial, né? Dificilmente a meta de inflação mais 6% nós conseguiríamos cumprir esse ano. É óbvio que, de repente, tem uma mudança total no humor dos mercados e pode até haver isso, e aí a gente conseguiria bater a meta porque nós temos uma boa rentabilidade na renda fixa, mas nós acreditamos ser difícil no ano. Mas, de novo, importante é avaliar o médio prazo e no médio prazo estamos tranquilos quanto à rentabilização dos ativos da Fundação. Falando em fatia na carteira, vocês aumentaram a parcela de ações e reduziram de renda fixa? Como é que ficou essa divisão? Ao longo dos últimos anos, nós estamos aumentando a parcela de renda variável e nesse período agora estamos aumentando em quantidade porque começamos um processo de compra de ações pensando no longo prazo, 5 anos, 10 anos, 25 anos. Falando então do curto prazo, sobre o comportamento da Bovespa aí nesses últimos dias. O quanto é pânico, o quanto é piora de fundamento, o quanto é saída de dinheiro para cobrir perdas lá fora, o que predominou? Não, você tem razão, são as 3 coisas. Tem pânico, tem piora de fundamentos, tem saída de dinheiro para cobrir rombo lá fora. Eu acredito que esse é um movimento que vai se dar por mais algum tempo. No médio prazo, esse movimento se reverte e o Brasil, no nosso entendimento, vai ser um dos primeiros a ser beneficiado da calmaria do mercado. Nós não nos aproveitamos, não tivemos a chance de aproveitar os 2 graus de investimento que o Brasil recebeu em maio passado. Do que depende essa calmaria? Bem, depende das expectativas de mercado internacional, depende de boas medidas que os governos mundo afora tomem. E nós acreditamos que isso esteja acontecendo ao longo dos últimos dias. Então, na sua opinião, as medidas dos governos são o fator predominante para definir para onde os mercados vão daqui para frente, é isso? Na nossa opinião, sim, as medidas do governo são essenciais. Nós hoje vivemos num mundo que a intervenção do Estado é fundamental para ajustes no mercado, para que os mercados retomem o seu caminho. É óbvio que não dá para beneficiar quem perdeu com especulação, mas é necessário corrigir rumos para que a sociedade toda não pague por pânico exagerado. Nós continuamos essa conversa, então, no próximo bloco. Wagner Pinheiro, presidente da Petros. Fique com a gente, 2 minutinhos de intervalo somente. Continua a conversa com Wagner Pinheiro, presidente da Petros. Senhor Wagner, para os investidores de muito longo prazo, como é o caso dos fundos de aposentadoria, essa queda forte no Ibovespa é favorável? Olha, é favorável para iniciar um movimento de compra, que não deve ser abrupto, mas deve ser continuado, aproveitando bons preços de ações de empresas
sólidas, que são diversas, muitas no Brasil, e que vão, com certeza, rentabilizar muito acima da taxa de juros ao longo de 10, 15, 30 anos. Os investidores estrangeiros, no entanto, estão saindo do país nesse momento. O senhor acha que esse fluxo já terminou ou ainda tem muito mais dinheiro para sair daqui? Olha, muito difícil de avaliar. Creio que a grande parte que poderia sair já saiu. O movimento de alta do dólar acabou reforçando essa tendência de sair mais rapidamente na última semana, mas acredito que o movimento forte já aconteceu. O importante é que a hora que arrefecer esse movimento e a crise internacional acalmar, nós acreditamos que esses recursos começam a voltar rapidamente para o Brasil. E a recuperação do mercado brasileiro depende em que medida da volta dos investidores estrangeiros? Em outras palavras, o quanto os investidores locais podem ajudar na recuperação do Ibovespa? Olha, eu acredito que, de novo, à medida que o pânico passar e tudo ficar muito claro, o Ibovespa vai voltar para um cenário de positivo, de alta moderada, enquanto tiver recursos só nacionais. E depois pode até ter aquelas altas importantes que acontecem quando recursos internacionais vêm. Mas acredito que no médio prazo, quando a poeira baixar, os brasileiros podem ajudar bastante a começar a recuperação do índice Ibovespa. O senhor tem alguma estimativa para quando essa recuperação vai começar? Não, é difícil qualquer pessoa avaliar quando que a recuperação pode começar. Nós acreditamos que, mais do que chegou ontem, muito difícil de acontecer. O pior já passou. Podemos dizer que o pior já passou e que estamos vislumbrando que esse cenário possa se acalmar a partir daqui. Essa é uma expectativa, óbvio, para muitos vão dizer otimista, é otimista, mas nós acreditamos que esse é um bom momento para avaliar a compra de ativos reais, para pensar no longo prazo. Quem pensa em 7 anos, 10 anos, não precisa ter dúvidas sobre a recuperação das ações. E o Brasil vai sofrer, vai crescer menos do que cresceu esse ano, mas vai continuar crescendo a níveis relevantes e que pode, inclusive, garantir pequena geração de emprego ou nenhuma geração de desemprego. No fim deste mês, o Banco Central decide a nova meta para a taxa Selic. Aliás, no mesmo dia que o Banco Central americano também tem reunião. O senhor acha que o BC do Brasil vai continuar o aperto monetário num cenário desses? Bem, o BC brasileiro é muito conservador. Pensar o que me parece que eles vão fazer, me parece que eles vão continuar com aperto monetário. Mas é um momento de oportunidade e um instrumento importante a ser utilizado caso a crise esteja persistindo naquela época, principalmente crise de necessidade de crédito para o mercado doméstico. Isso é importante ser avaliado. Creio que os próximos dias vão ser fundamentais na decisão do Banco Central. Que ele vai ser mais conservador que todos nós, eu não tenho dúvida que será. Nos Estados Unidos, qual que é a sua expectativa para a política monetária? Me parece, a análise que os economistas nossos fazem é de que é provável que eles diminuam a taxa de juros. Essa é a expectativa que se tem hoje no mercado financeiro internacional até, né? Isso afetaria a entrada de dinheiro no Brasil de alguma forma ou nessa altura do campeonato isso não é relevante? Eu não tenho certeza se vai ser relevante mesmo. Acho que pode ser um movimento positivo, que acompanhado da calma dos mercados, poderia propiciar a lenta volta de recursos para o Brasil. Muito obrigada pela sua entrevista, Wagner Pinheiro. A gente volta daqui a pouquinho. Fique na Bloomberg.